Galera, hoje a gente vai fazer aquele review maroto dos episódios 3 e 4 de Solo Leveling. E meus amigos, apesar do episódio 3 ter sido mais tranquilo, o episódio 4 foi um negócio de louco. Se você falar que não arrepiou, mentiu. Aquela luta do Sung contra o Cobrão dos Venenos foi de fazer você que estava assistindo querer levantar da cadeira. Começar a fazer flexão, agachamento, porque a bênção do treino do Saitama é real. Então já deixa seu like e se inscreve no canal pra gente continuar trazendo os episódios de Solo Leveling por aqui. E agora, cheio de delongas, e bora pro vídeo! Depois dos acontecimentos que rolaram naquela dungeon meio duvidosa, onde as estátuas sorriem pra você, o Sung de repente acordou dentro de um quarto de hospital. E pra sua surpresa, as suas feridas tinham se curado e a sua perna que ele tinha perdido já estava no lugar certo. Então ele deduz que tudo o que tinha acontecido não passou de um sonho. Até que, de repente, um membro da vigilância da Associação de Caçadores resolve fazer uma visita e fazer umas perguntas meio duvidosas para ele. Nessa conversa que eles têm, ele descobre que o cara que assumiu a liderança da dungeon que ele participou conseguiu sobreviver, aquele cara super gente boa, mas infelizmente ele perdeu o seu braço. Ou seja, ele não vai ser mas muito útil para participar em outras dungeons. Já de Ori, a menina conseguiu sair ilesa, mas aquele sorriso da estátua fez com que ela tivesse traumas em suas memórias. Também não é para menos, qualquer um que visse aquele belo sorriso jamais poderia esquecê-lo. Mas o vigilante, ele não tá afim de ficar batendo papo. O bicho corta a conversa porque ele só quer saber de uma coisa: se o nosso menino Sung passou por um segundo despertar. Um evento extremamente raro entre os caçadores, porque quando você desperta, você meio que continua no mesmo nível. Mas um segundo despertar significa que os seus atributos evoluíram bastante. Você pode até mesmo chegar no rank S. Aí o Sung fica todo animado, faz lá o teste, né? Mas o cara tira só 10 na pontuação. Uma pontuação que praticamente nem difere de um civil. Aí os caras saem lá decepcionados e o sonho do menino Sung durou pouco. Só que bastou eles irem embora para reaparecer aquela misteriosa tela com uma notificação que lembra bastante aquelas quests de RPG. E o Sung fica lá mexendo nelas. Aí também a sua irmã decide dar as caras, já chamando ele de sem vergonha, dizendo que ele só dá problema, só traz preocupação e que é melhor ele largar esse emprego. Ele diz que não vai largar e pede para ela ver se ela conseguir enxergar aquela tela também. Ela diz que não e também vai embora. E aí ele resolve mexer, ele aceita uma notificação que perguntava se ele queria ser um player e de repente aparece uma missão que aqueles homens Sigmas iriam aceitar logo de primeira, que é a clássica missão do nosso monstro sagrado Saitama. Fazer 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr 10 km. Só que o nosso menino Sung ainda é um menino beta, né? O cara tá em fase de construção. O cara simplesmente rejeita uma oportunidade de ouro e vai dormir. Aí, meu amigo, você pediu para ter pesadelo. Então, quando a noite chega, ele acaba pagando pelos seus pecados de ter desonrado o legado do careca mais famoso dos animes. Que no caso, ele recebe uma missão de punição, na qual ele teria que sobreviver durante 4 horas em um deserto recheado de centopeias que só querem saber de uma coisa. E não, elas não querem saber se ele passou por um segundo despertar. Elas querem saber se ele tem bom gosto. E aí, enquanto ele fica lá fugindo no meio do deserto, as enfermeiras ficam doidas procurando ele pelo hospital. Até que ele volta e aí aprende a lição. Depois dessa, ele promete que não vai deixar mais que isso aconteça. Então ele resolve treinar por ali mesmo no hospital, fazendo a sua corrida de 10 km no pátio, fazendo as flexões, né, na sala de outros pacientes, os agachamentos na recepção e assim por diante. E a Jory, ela até tenta fazer uma visita para ele, mas quando vê ele tão envolvido no seu projeto de shape, de manter o seu visual aesthetic, ela desiste e resolve vê-lo outro dia, quando ele estiver mais forte, né? E ele fica lá, mexendo na tela, falando sozinho, e os outros pacientes tudo achando que ele é maluco.
E à medida que o tempo vai passando, ele vai concluindo essas missões diárias lá no hospital. E ele até recebe algumas recompensas e também pontos para colocar em alguns atributos, como força, inteligência, percepção. E quando ele recebe esses pontos, ele nem pensa duas vezes. Coloca tudo em força mesmo, até pelo trauma que ele passou, de ser chamado de fraco em todos os lugares que ele passava. Porém, diferentemente das últimas vezes que ele recebia recompensas meio inúteis para ele, como canetas, curativos, dessa vez ele recebeu uma chave. Porém, não é qualquer chave. É uma chave de uma dungeon instanciada. Uma dungeon um pouco diferente das outras. E aí, ele fica 100%, ele se recupera e resolve ir até essa dungeon localizada em uma estação de metrô. Agora, antes de chegar na estação, ele faz uma visita bem rápida à mãe dele. E a gente fica sabendo que ela sofre de uma doença chamada doença do sono eterno. Uma doença misteriosa que surgiu junto com a chegada dos portais no mundo. E entre os seus sintomas, o principal é que as pessoas que são afetadas por ela dormem e não acordam mais. Ficam lá só mimindo na cama. E é por esse motivo que o nosso menino Sung se tornou um caçador, para juntar dinheiro, investir no tratamento da sua mãe e tirá-la dessa condição. Por isso que nesse exato momento ele está desafiando seus medos, indo até essa dungeon misteriosa que pode tanto trazer boas coisas para ele e também pode ceifar a sua vida. Dentro da dungeon, ele percebe que uma vez que você entra, não tem saída. A única forma de sair de lá é através de uma pedra de teletransporte que ele ainda não conseguiu pegar. Assim, sem muita opção, ele resolve descer as escadas para ver o que ele iria encontrar. Primeiro, ele se depara com alguns goblins malandrões, mas rapidamente ele passa a peixeira em todos eles. O negócio complica um pouco mais quando ele se depara com um lobo de presas de aço. Mas o nosso menino Sung não é mais o mesmo de antes. Depois que ele conheceu o suco desse sistema de RPG, o cara ganhou um físico que até pirueta ele consegue fazer sem precisar de muito esforço. Durante sua luta contra o lobo, ele descobre uma nova funcionalidade nesse sistema que só ele vê, que é a aba de inventário, onde ele consegue guardar tanto itens que ele obtém ao longo de suas lutas, como também aqueles itens que ele já tinha, como foi o caso da espada do Kim. E o cara, quando ele pega essa espada, o maluco faz um amasso, faz uma domesticada nesses lobos que, meus amigos, se o cara pisasse aqui no Brasil, nem o Ibama conseguiria perdoá-lo. Já outras revelações que também são interessantes da gente comentar por aqui foram, primeiro, quando ele derrota os monstros, ele adquire alguns itens que podem ser vendidos dentro de uma parte do sistema chamada de loja. Porém, até agora, a gente não sabe quais itens ele pode comprar. E outra coisa, essa loja tem o seu próprio dinheiro. Um dinheiro que é diferente da moeda da Coreia do Sul. E quem sabe, ele pode adquirir alguns itens especiais só nessa parte do sistema. Vamos ver. E o outro detalhe é que quando ele encontra um oponente, a cor que está no seu nome vai indicar o nível. Quando é branco, significa que o oponente é mais fraco que ele. Quando é laranja, está no mesmo nível. E se for vermelho, é melhor correr, porque o bicho é brabo, é perigoso, melhor continuar upando sozinho. Só que, como de costume, a ganância humana sempre falando mais alto. O nosso menino Sung decide continuar na masmorra, mesmo depois de ter conseguido a tal pedra do teletransporte. Tudo isso para encontrar o chefão, o boss da dungeon, e salvar a sua mãe, conseguir juntar dinheiro para curá-la dessa doença do sono eterno. E aí ele resolve ficar lá naquele andar farmando com os bichos, com os goblins e com os lobos, até que quando ele se sente forte o suficiente, ele desce para dar de cara com o chefão, que não era nada mais, nada menos do que um cobrão violento. E por incrível que pareça, mesmo depois de upar tanto, o bicho continua com o nome Laranja, ou seja, está no mesmo nível que ele. E aqui nós tivemos uma luta épica, trilha sonora incrível, movimentação insana e aquela parte quando o Sung ele para
e ele diz que ele vai ficar mais forte, que os olhos dele brilham. Meus amigos, que cena, viu? Essa aí tem que tirar o chapéu. E aí, quando ele vê que a espada não vai adiantar, que ele parte para a mão grande e dá aquele quebrada de pescoço no pescoço da cobra. Cinema. Cinema, não tem outra palavra. Assim que ele derrota o boss, a dungeon desaparece e ele retorna para a estação como de fato ela é. E outro detalhe é que ele conseguiu ganhar 2 itens derrotando o Cobrão. O primeiro, que é uma adaga de rank C, que parece ser muito boa, porque quando você atinge o oponente, ele fica paralisado por um determinado período de tempo e ela vai drenando 1% de HP a cada 1 segundo. Então essa adaga aí parece ser roubada. E a outra coisa que ele ganhou foi o que parece ser uma poção, que deixa a sua pele mais dura, mas infelizmente por conta do veneno acaba lesionando seus músculos. Então, nesse primeiro momento, ele deixa ela lá guardada. Quando Sung finalmente consegue sair da estação, um policial ou um militar chega lá abordando ele, perguntando se ele era um caçador. E ele fala que sim, ele era. O policial então pede para ele se juntar a outros caçadores que estavam ali resolvendo uma chamada Dungeon Break, que é quando os monstros acabam saindo do portal e invadindo o mundo. E os caçadores estavam lá, tentando fazer de tudo para derrotar um Golem Rank D. Tinha um tanque, tinha um pessoal do suporte, até a própria Johri estava lá. Mas ela não estava servindo de muita coisa porque ainda estava traumatizada. Aí o nosso menino Sung chega lá, vê o pessoal lutando, quase morrendo, se sacrificando. Aí o cara pega a espada quebrada, porque ele já tinha ganhado a adaga, e lança ela com uma força que quando acerta o escudo do Golem, o bicho cai na hora. E aí os outros caçadores fazem lá o restante do trabalho. O caçador que era o tanque, que parecia ser o mais forte dali, até se pergunta quem foi que lançou aquela espada na direção do Golem. Mas ele fica sem saber a resposta. Quem viu o Sung ali foi a nossa Johri. Mas ela fica em dúvida se era ele mesmo, porque o cara era muito forte. No final, o Sung sai andando no meio da rua e ele fala: ah não, eu acho que aquele golpe foi muito efetivo porque os caras já estavam cansando o Golem. Mal sabe ele que esse braço aí que deu close no final é o resultado dessa pontuação, desses pontos que ele está colocando no atributo de força. O nosso menino Beta tá virando um verdadeiro Sigma.